for the good time, 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 living for the good time, good time, good time. Olá, começamos mais um programa 5 minutos e você sabe, a gente está aqui para tentar inspirar você para mudar e melhorar a sua vida. Quiser entrar em contato com a gente, entra pelo e-mail 5.minutos@tvmundi.com.br. E hoje no nosso quadro Compartilhando Sucessos nós estamos com Vinícius Zanotti, que é coordenador de um projeto super legal que é a Escola de Bambu, também é jornalista. E a gente está aqui para conversar um pouquinho, para ver como esse projeto pode trazer lições para a gente mesmo, lições que fazem com que nós possamos nos inspirar e mudar e melhorar a nossa vida. Vamos conversar um pouquinho com o Vinícius para entender um pouquinho mais sobre isso. Tudo bom, Vinícius? Tudo bem, Normando. Então tá bom, prazer tê-lo aqui, tá? É um prazer estar aqui. Sim. Vinícius, conta um pouquinho para a gente, dá uma exemplificada geral, o que é esse projeto que eu já conheço, mas explica um pouquinho para o pessoal o que é a Escola de Bambu, explica um pouquinho desse projeto. Então, a Escola de Bambu é um projeto para a reconstrução de uma escola na Libéria, na comunidade de Fendel, na Libéria, na África. Uma comunidade de mais ou menos 1.500, 2.000 pessoas. Eles têm hoje uma estrutura muito precária para a educação dessas crianças. Então, a nossa proposta é fazer um prédio, um modelo construtivo sustentável. Então, a gente usa bambus, blocos de concreto adobe, fossa biodigestora e até um gerador de energia elétrica produzido com ímãs de HD de computador quebrado e rodas de bicicleta. Olha que fantástico. Então é uma tecnologia extremamente sustentável e que a gente quer construir, e não só construir, mas dividir essa tecnologia com os liberianos para fazer com que eles se apropriem dessas técnicas e consigam replicar esse modelo construtivo. Olha, interessante. Então a ideia é conseguir levar um pouquinho dessa estrutura para lá. Agora, o que me chamou a atenção para poder dividir com o pessoal é realmente a vontade que eles mesmos têm de mudar. Né? Fala um pouquinho sobre isso, o que você enxergou nisso? Se parece que me dá a impressão dessa dificuldade que existe na Libéria, por ser um país super pobre, que não tem recurso nenhum, me parece que isso faz com que eles tenham um impulso maior de querer mudar. Como que você enxergou isso lá? A Libéria ela ficou envolvida numa guerra civil que durou de 1989 a 2003. Então uma guerra muito recente, são 7 anos de paz e a maior parte da população estava envolvida na guerra, então eles estão numa grande batalha para fazer com que aqueles efeitos da guerra sejam diminuídos. Tá. Então, no caso, por exemplo, eu conheci o Sabato. O Sabato é o criador da escola na comunidade de Fendel. Ele é um cara de 34 anos, adotou 9 crianças órfãs de guerra e financia um movimento chamado United Youth Movement Against Violence, que é um movimento que combate a violência infantil na Libéria. Uma dessas ações foi a construção dessa escola de bambu, no qual tem 300 crianças e 16 professores ensinando. Poxa. E ele paga o salário dos professores do próprio salário. Ele é um freelancer da ONU, ele tem um salário médio de $800 por mês. $800 por mês e ele ainda tem filhos adotados e ainda ajuda? E ainda financia o salário dos professores. Os professores Caramba. ganham, em média, aí, $20 por mês. E é assim que eles estão sobrevivendo. Puxa vida, então mesmo com cerca de $800 por mês, é ele que financia esses professores, porque o governo realmente não tem... não tem estrutura, né? É um país muito pobre. A gente pega a Libéria, é o 6º país com o menor índice de desenvolvimento humano do mundo. Que coisa. É o país com menos índice de acessos à internet do mundo, né? Então pra você ter uma ideia, apenas 2.800 pessoas do país inteiro têm conexão à internet. Então, são números muito relevantes assim, e que nos fazem acreditar que esse projeto ele é importante por isso. Né? Um projeto que pode semear um futuro melhor para aquele país. Agora, do que você viu, por exemplo, o exemplo do Sabato, que, poxa, uma pessoa que ganha $800 mensais e ainda assim financia ele por vontade própria. O que você enxergou, você que conviveu com ele lá, que ficou esse tempo, o que você enxergou que faz ele ter essa vontade? Porque tem muita gente que, igual eu falo, às vezes tem gente que demora tanto tempo para poder ter uma vontade de ir para academia e demora para poder ter essa atitude.
uma pessoa na Libéria que ganha $800 mensais ainda divide o próprio salário, o próprio sustento, que é pouco, $800, e ainda, além de adotar crianças, resolve ainda criar uma estrutura de escolar para poder tudo isso. Nas tuas palavras, o que você enxergou, o que motivou eles a fazer isso? Acho que é necessidade. Né? Acho que se a gente, como ser humano, não passasse a ajudar, né? Acho que até o motivo do por que a gente brasileiro quer fazer um projeto na África, acho que é bem isso, o sentimento da vontade de uma mudança e de uma mudança para melhor. Ele sabe que o país dele vai ficar melhor apenas se ele for educado, se aquelas crianças tiverem uma educação, os professores também isso. No documentário que eu gravei, tinha um professor que falava que ganhava numa outra escola $310 por mês e aceitou ficar ali a $10, $20 por mês. Então, ele quer ficar ali, não é pelo salário, mas é pelo futuro das crianças. Ele sabe que o país dele não vai ser melhorado sem educação e sem investimento nessa juventude, né? De hoje, a maior parte as pessoas da minha idade, na faixa de 25 a 30 anos, estavam envolvidas na guerra, eram guerrilheiros, né? Então, tem toda uma geração aí que está bem perdida, né? E eles também querem fazer um investimento para conseguir fazer com que o país melhore, porque só assim vai melhorar, só com a união de todos e com ajuda e com solidariedade é possível que a gente consiga alguma coisa. Agora lá eu lembro, a gente conversou um pouquinho antes, mas como que é a realidade desse pessoal ali? É que a gente escuta falar um pouco de África, mas nós não temos ideia de como que é lá, ou como que é esse ser humano que está ali. Porque hoje nós estamos numa sociedade que é muito informatizada, que tem muita tecnologia, tem muita coisa à nossa disposição. E às vezes nós acabamos nos anestesiando, nós acabamos nos automatizando em certas coisas. E eu vejo que lá eles já estão numa parte mais, não digo talvez primitiva, mas sem tantos recursos. E a gente vê que às vezes eles estão de uma outra forma. Conta um pouquinho pra gente, como que você viu isso lá? Realmente, assim, acho que quando a gente não tem acesso à energia elétrica, no século XXI a gente está antes do período da Revolução Industrial. Então, esse o país. É um país que tem carros antigos, batidos, quebrados, lixos, né? A África inteira em si é um ponto de lixo tecnológico do mundo, né? Os países desenvolvidos jogam seu lixo tecnológico na África, né? Então, é bem assim, a Libéria ela não tem semáforo, não tem um semáforo, as ruas não são asfaltadas, o sistema de transporte não funciona, não tem ônibus. Não tem ônibus? Não tem ônibus, são carros que qualquer pessoa pode dirigir, então a pessoa pode demorar 3 horas para ir para o trabalho e é a realidade do país, assim, né? São carros que fazem um transporte público e que, enfim, não é público, né? E os hospitais também não são pagos, ao mesmo acontece com as escolas. O interessante até dessa escola do Sabato é que é uma escola gratuita, se difere da grande maioria da Libéria, que até mesmo no ensino público a escola é paga. É paga? Mesmo com o pouco que eles ganham, eles ainda têm que pagar? Sim. Puxa vida. Por isso que tem uma evasão escolar muito alta, um nível de trabalho infantil muito grande. Então imagina, a gente vive como nossos avós, tataravós, né? A gente, antigamente a gente se procriava para ajudar na colheita, ajudar na família, e eles ainda permanecem nessa lógica, né? Entendi. Então, o desenvolvimento precisa chegar, e não é uma questão que são pessoas isoladas, tribos isoladas, comunidades isoladas. Não, elas são comunidades excluídas, né? Elas precisam de que o sistema chegue lá, que essas melhorias que a gente conseguiu chegue lá, porque elas não chegaram e ao mesmo tempo elas estão excluídas, né? Tá, entendi. Então realmente são pessoas que estão numa situação que elas têm que se mexer, realmente, senão ou você se mexe ou você não vive, né? Que é totalmente diferente do que a gente tem hoje, né? Então é interessante. Eu quero ver se agora no próximo bloco a gente vai tentar direcionar um pouquinho para tentar te extrair um pouquinho mais da tua experiência a respeito disso, para a gente tentar mostrar para o pessoal como, apesar de pessoas que estão lá passando a necessidade, eles conseguem fazer isso
por sobreviver, ou como que a gente pode tentar pegar essa experiência e trazer para a nossa vida, para ver como que nós podemos melhorar a nossa vida, olhando essas pessoas que estão tão sofridas. Eu não sei o que você acha disso, você acha que isso realmente pode acontecer? A gente melhorar a nossa vida, eu acho sim, acho que a partir do momento que a gente tem um mundo mais equilibrado, a gente acaba vivendo num mundo de maior equilíbrio, e o equilíbrio vai chegar quando as pessoas tiverem os mesmos direitos, as mesmas condições de sobrevivência. Ótimo. A gente vai continuar com o Vinícius no próximo bloco. Até daqui a pouquinho. For the good time, 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 living for the good time, good time.